Quero cumprimentar mais uma vez, com a paz do Senhor, todas aquelas pessoas que têm sempre nos acompanhado com o nosso programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos começando mais uma aula essa de número 4, estaremos então estudando agora dia 27 de julho, em todas as igrejas que adotam então a nossa revista CPAD. E queremos, como sempre, estar abrindo esta aula lendo o texto áureo, que está registrado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 23, que diz da seguinte forma: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então esse é o texto áureo da nossa aula. Então queremos dar prosseguimento a esta aula devido a uma lição um tanto extensa e não temos tempo assim suficiente para entrar em muitos detalhes, mas vamos fazer uma síntese aqui dessa aula de hoje. Então na presente aula, nessa aula que estamos estudando, nós veremos que Tiago ele estava escrevendo, ou ele escrevia para uma congregação que havia adoradores pobres e também adoradores ricos. Quando lemos a carta de Tiago, nós percebemos isso dentro dos seus escritos. E Tiago ele revela que as provações ela beneficia os dois grupos. Então, tanto os pobres quanto os ricos são beneficiados por meio da provação. Além também de Tiago chamar a atenção para as diferenças potenciais entre os cristãos, ou seja, esses cristãos dessas duas classes, os pobres e também os ricos. E nós observamos também que Tiago ele também ressalta que ambos têm um elo de ligação, e esse elo de ligação é Jesus. Cristo é o elo de ligação dessas duas classes. E o objetivo da aula de hoje, então, é fazer com que reflitamos acerca da qualidade relacional da igreja, nos diversos níveis de interação entre as pessoas geradas pela palavra da verdade. Então, está chamando a nossa atenção em relação a essa qualidade relacional dentro da igreja, envolvendo as classes sociais. Bom, o primeiro capítulo dessa lição vem abordando sobre a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Então nós vamos aprender um pouquinho acerca desse assunto. O primeiro subtópico ele trata sobre os pobres na igreja do primeiro século. Creio que não há qualquer dúvida no sentido então de reconhecer que no primeiro século a igreja era formada por duas classes sociais, a dos pobres e a dos ricos. Então não temos dificuldade de identificar isso, de reconhecer essa realidade na igreja do primeiro século. Então, diante dessa realidade, constatamos que o Evangelho trata as duas classes sociais por iguais, ou seja, não faz qualquer tipo de acepção de pessoas, nenhum e nem o outro. Então o Evangelho enxerga todos por iguais. Não tem mais rico, não tem mais pobre. Então ninguém é mais beneficiado ou menos privilegiado. Todos somos iguais dentro do Evangelho. Temos que deixar bem claro essa realidade. Então aprendemos então que todos, independentemente da sua classe social, foi gerado pela palavra da verdade. Então aprendemos isso. E por meio então desse subtópico, aprendemos que nossa prioridade máxima no cuidado,
aos pobres e necessitados, né? São os irmãos em Cristo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que Paulo, então, ele destaca acerca desse assunto. A igreja primitiva, então, ela estabeleceu uma comunidade que se importava, né, com o próximo, que repartia, então, suas posses a fim de suprir a necessidade dos irmãos. Então nós observamos que isso era tão sério, esse compromisso que eles tinham, que os apóstolos depois tornou-se impossível deles então cuidar dos necessitados de modo justo. E o que eles fizeram? Então instituiu-se os diáconos. Eles escolheram 7 pessoas, 7 homens, cheios do Espírito Santo para executar essa tarefa. Então aí nós aprendemos que era uma prioridade, né, dentro da igreja primitiva. E Paulo, então, ele destaca explicitamente qual deve ser o princípio, né, da comunidade cristã. Então Paulo ele escreve aos Gálatas da seguinte forma: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso, palavras de Paulo. O segundo subtópico ele vai tratar sobre os ricos na igreja antiga. Então, primeiro nós observamos os pobres, na igreja do primeiro século. Agora nós vamos ver o outro lado, os ricos. Então, os ricos na igreja eram pessoas abastadas e de posição social destacada, membros de família influentes, avantajadas em dons, bem como também em estudos. Mas Tiago, ele fala, ele passa então a falar da insignificância dos ricos. E para tanto ele justifica com a transitoriedade da riqueza, falando que porque passará como a flor do capim. Então, ou seja, a riqueza ela é transitória. Não quero dizer que a pessoa é rica hoje e amanhã ela se torna pobre. Tiago ele passa essas informações no sentido de que quando a pessoa morrer, ele não leva absolutamente nada. Então, para o mesmo local que o rico vai, o pobre também irá. Para tanto, nós podemos até citar o caso da parábola do rico e de Lázaro. Ambos morreram e foram sepultados. Então, agora só a diferença agora se é em vida, seguiu a Cristo, obedeceu os mandamentos do Senhor, aí que vai estar a diferença. Mas o mesmo lugar, a sepultura, todos iremos. A Bíblia menciona até alguns crentes que eram ricos. Por exemplo, temos Lídia de Filipos. Então era uma pessoa que tinha posses, mas era uma serva de Jesus, temente a Deus. Então, para essas pessoas, Tiago, então, faz um desafio especial. Ele recorda que eles não devem ser avaliados pelas suas riquezas e nem devem depender das suas posses para ter segurança. Então, não pode depositar a sua confiança no que ele tem, a sua alegria no que ele tem, porque os tesouros da terra eles passarão, como a flor da erva. A vida ela é incerta. Temos que ter em mente esta questão. E o terceiro e último subtópico desse primeiro capítulo trata: perante Deus, pobres e ricos são iguais. Mais uma vez repetimos que não há qualquer diferença.
Então Deus não ama mais um filho do que o outro. Deus não faz essa distinção. Fato é que Deus, ele entregou o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Independentemente da classe social, né, da sua raça, do seu credo, né? Jesus morreu para todos. E a igreja, por sua vez, então, deve receber a todos como membros da família de Deus, né? Então Deus, ele olha para cada um de nós e não vê quem é rico ou quem é pobre, tolo ou sábio, feio ou bonito, magro ou gordo, né? O que Deus vê são os seus filhos. Bom, Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 28, Paulo diz que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem e também nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? Palavras então do apóstolo Paulo. Embora vivemos no mundo, né, onde o rico é mais privilegiado e muitas vezes levam até mais vantagem do que o pobre, mas para onde o rico vai, né, na sepultura, o pobre também irá, né? Mais uma vez repetindo. Bom, no segundo capítulo dessa lição, nós vamos ver que Deus só faz o bem, né? Então nós temos como tema, né, dessa lição, gerados pela palavra da verdade. Até no princípio eu nem falei o tema aqui, mas estamos incluindo nele agora, né? Então, se somos gerados pela palavra da verdade, então nós observamos que esse subtópico ele trata que Deus só faz o bem. Vamos aprender um pouquinho? O primeiro subtópico fala não erreis, né? Esse é o primeiro subtópico, tirado do versículo de número 16 do primeiro capítulo, então, de Tiago. Tiago, ele faz uma repreensão acerca do erro conceitual que havia se instalado em alguns. Olha só, algumas pessoas, né, pensavam que a tentação era proveniente de Deus. Porém, a verdadeira concepção acerca de Deus é que Ele, né, Deus, concede boa dádiva e todo dom perfeito. Então, Deus não tenta ninguém, né? Em outras palavras, Tiago está dizendo que não podemos, olha só, não podemos vaguear tanto no pensamento a ponto de acreditar que qualquer provação ou tentação com um propósito mau vem de Deus. Então Tiago ele chama essa atenção. Deus somente dá o que é bom, pois Deus é a fonte de todas as coisas boas, né? Após Deus concluir a sua criação, quando nós lemos lá em Gênesis, né, quando Deus concluiu tudo, ele virou, né, e disse que tudo era muito bom, né? Então tudo era muito bom, perfeito, né? Não havia, né, qualquer coisa má. Então temos que deixar isso bem claro. Então, se chegarmos a crer que estamos sozinhos, é uma prova de que já fomos enganados ou que erramos. Se perdermos a confiança também em Deus, significa que também fomos enganados. Se ousarmos acusar Deus de ser o tentador, estaremos então terrivelmente enganados. Deus não tenta ninguém. Dele só vem
o que é bom e nunca o mal. O segundo subtópico desse segundo capítulo trata sobre todo dom e boa dádiva vem de Deus. Boa, o dom perfeito. Esses dois termos, então, dádiva e perfeito, olha só, são derivados e significa, então, dou, concedo, ofereço, então palavras correlacionadas, Então Deus ele chega e fala assim, olha, eu dou, eu concedo, eu ofereço, Então parece mais uma repetição para então enfatizar o argumento, uma forma então de expressar do que propriamente duas realidades distintas. O ensino de Tiago é que Deus dá boas coisas aos seus filhos, aos seus servos, ao povo. Então, tudo o que é bom procede de Deus, vem de Deus. Dele não vem nunca o mal ou a tentação. Vem o bem, que está, então, nós podemos ver no versículo de número 18, que está escrito que descendo do Pai das luzes. Então, o dom vem dele, descendo para nós. Uma conclusão lógica, então, já que ele é do alto e nós somos da terra. Então, Tiago dá ênfase, então, à bondade de Deus. No versículo 17, desse primeiro capítulo de Tiago, Tiago escreve da seguinte forma: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Tiago apresenta pelo menos 4 fatos sobre a bondade de Deus dentro desse versículo. Primeiro, Deus nos concede apenas boas dádivas, é a primeira. Segundo, o modo como Deus dá, nós vemos a terceira, que Deus ele nos concede constantemente. E em quarto lugar, Deus não muda. Então, se fôssemos detalhar, estudar esse versículo, então, indutivamente, nós poderíamos falar muito acerca desse versículo 17, dentro desse aspecto. E o terceiro, então, e último subtópico desse segundo capítulo, fala sobre a origem de tudo o que é bom, que está no Pai das luzes. É o terceiro subtópico. Deus é bom e imutável. Vamos tirar essa prova? Vamos então estar lendo 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 13, que diz: se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Então, Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, nós observamos que Deus, então, ele é bom e imutável. A prova está aí, Então, tem uma outra passagem que Jesus também ele relatou, e o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, escreveu essas palavras de Cristo, que diz, e qual o pai, dentre vós, que se o filho então pedir pão, esse pai vai dar uma pedra? Ou se a criança pedir um peixe, a pessoa então vai lhe dar uma serpente? Ou se o filho lhe pedir um ovo, o pai vai lhe dar então um escorpião? E Jesus então ele conclui dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais
né, dará o Pai Celestial, né, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então nós vemos aí que os homens com a índole má sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais Deus, né? Então Tiago, sabedor, né, da imutabilidade de Deus, escreve para os irmãos que estavam dispersos, irmãos que sofriam provações e tentações. Tiago, portanto, estava preocupado, né? Olha só, que um mau entendimento desse conceito poderia gerar um mau entendimento do caráter de Deus. É por isso que Tiago escreve àqueles irmãos que estavam dispersos. Então, apesar das circunstâncias adversas das quais passamos, a intenção de Tiago é ensinar algumas lições. Primeiro, sobre a manifestação da bondade de Deus, evidencia-se em seus presentes. Segundo, a manifestação da bondade de Deus revela sua perfeição. E terceiro, a manifestação da bondade de Deus expressa sua pessoa. E partindo então para o último capítulo dessa lição, vai tratar sobre primícias de Deus entre as criaturas. Para tanto, vamos então para o primeiro tópico desse terceiro capítulo, que trata sobre algo que somente Deus faz, né? Ao estudarmos então as Escrituras, constatamos que existem determinadas coisas que só Deus pode fazer e ninguém mais, né? Então cabe exclusivamente ao Senhor. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, perdoar os pecados. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus, né? Então colocamos aqui, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? As pessoas que estão então à nossa volta, elas podem nos desculpar, né? Mas ninguém pode cancelar. Olha só, ninguém pode cancelar o débito que temos com Deus, a não ser o próprio Criador, né? O Deus eterno, ninguém mais. Uma outra coisa que só Deus pode fazer, transformar tudo no ser humano, né? Então, somente Deus, ele tem o poder de transformar vidas. Vidas essas que aos nossos olhos nunca poderiam ser salvas, né? Então, olhando, né, aos olhos humanos, né, muitas vezes nós temos alguns preconceitos e até deixamos de anunciar, de pregar o Evangelho, já condenando aquela pessoa. Mas quando olhamos para a palavra de Cristo, olhamos para a palavra da verdade, nós vemos que Deus, ele tem poder para transformar tudo no ser humano. E a terceira coisa também que somente Deus faz é regenerar o homem, né? Regenerar é recuperar ou restaurar algo que era bom e degenerou-se, estragou-se, contaminou-se ou danificou-se. Então a regeneração é um ato exclusivamente divino. A regeneração, então, é uma mudança radical operada em nós por meio do Espírito Santo. A regeneração, então, portanto, ela transforma tudo dentro de nós. E a regeneração é uma experiência mais profunda do que a do arrependimento. Os alicerces da nossa personalidade são, então, transformados. O segundo subtópico trata-se a palavra da verdade. Tiago, então, ordena a seus leitores a livrar de toda a impureza moral que surge, então, à alma,
né? E que por sua vez arruina suas vidas. Tiago, então, ele ordena que se livre do mal que prevalece ao seu redor e que influencia, né? Assim, Tiago ensina a seus leitores para receber, então, a palavra de Deus, que foi, então, implantada neles. Observe que eles já receberam a mensagem da salvação. Agora, nós observamos que como uma planta que já criou, então, raízes, né? Raízes ali em sua alma. E o terceiro e último, então, subtópico vem tratando sobre o propósito de Deus, né? Sem dúvida alguma, a salvação é a maior dádiva que Deus já concedeu à humanidade, ou que Deus concedeu à humanidade. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O sentido bíblico mais comum da palavra primícias nos é revelada em Êxodo, capítulo então 23, versículo 19, que está escrito da seguinte forma: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, dentro do Antigo Testamento, havia uma ordem de Deus para que todo o povo dedicasse os primeiros e melhores frutos da sua colheita ao Senhor. Então era uma oferta de gratidão acima de tudo, né? Não temos mais tempo para irmos mais além, mas eu creio que essa síntese, né, dará uma boa base para você. E quero terminar, finalizando esta aula, rogando as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, né, sobre todos os teus. Né, que Deus vos abençoe. Até o próximo programa Escola Bíblica, transmitido diretamente aqui da TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.